Meus amigos, que jogo de Premier League nós tivemos nessa segunda-feira. Newcastle versus Liverpool foi um jogaço. E já adianto, o Liverpool venceu, foi 3-2 por Liverpool, mas o Newcastle jogou melhor em praticamente todo o jogo. Mas o futebol não é romântico e o Liverpool saiu com a vitória. E agora a gente fala tudo o que aconteceu nesse jogo. O primeiro tempo, o Newcastle foi soberano, como o segundo tempo, como já adiantei, que o Newcastle jogou muito mais. Mas de início de jogo já dava para ver, os dois times começaram com essa formação aqui. O Newcastle com 4-3-3 bem característico e não mudou, só mudou depois, aos 45 minutos, depois que eles tomaram vermelho. Mas foi assim a maior parte do primeiro tempo. O Liverpool foi nesse 5-2-3-1 e o destaque vai para o Szoboszlai jogando de lateral direito. Isso foi algo que me surpreendeu. Eu pensei até que seria o Curtis Jones, que já fez essa função algumas vezes. O Curtis Jones até alguns momentos alternava e ia para a lateral direita para dar mais liberdade para o Szoboszlai, mas a maior parte do tempo quem ficou ali foi o Szoboszlai, principalmente no primeiro tempo, quando ambos os times estavam com 11 jogadores. Depois, no segundo tempo, quando o Liverpool ficou com mais um jogador, no caso o Newcastle ficou com menos um jogador, o Szoboszlai teve até mais liberdade, mas praticamente foi esse 4-2-3-1 o jogo todo. E o início do primeiro tempo, o Newcastle ficou muito lá em cima, muito lá em cima, muito. E o Liverpool não conseguia sair para jogar. Em alguns momentos o Newcastle conseguia exercer uma linha alta muito perceptível, que os zagueiros do Newcastle, o Sarr e o Burnley, eles estavam na intermediária ofensiva, na intermediária do campo do Liverpool. E em muitos momentos, quando o Liverpool saía para dar uma bafa em cima do Newcastle, em cima da defesa do Newcastle, o Newcastle conseguia roubar a bola muito facilmente e conseguia sair em transições ofensivas muito rápidas. E em muitos momentos, o Liverpool foi ferido por esses desarmes e contra-ataques. Mas pelo Newcastle está sem o Isaac, e não só sem o Isaac, mas está sem um 9. E quem jogou ali no papel de 9, como nós vimos, foi o Anthony Gordon, que é um ponta característico. O Newcastle faltou muito refino na hora das finalizações, então não conseguiu ferir o Liverpool. Dava para ver que o Elanga, o Anthony Gordon, eles conseguiam fazer jogadas junto com o Newcastle todo. O time do Newcastle hoje foi um destaque que só. O Livramento ali pela esquerda jogou muito lateral. E em muitos momentos eles conseguiam ter jogadas que poderiam ter gerado gols, mas por estar sem um finalizador, essa ação ali no último terço de campo não foi tão boa e ficou no 0-0 até que em uma jogada que parecia que nem ia gerar nada, aos 35 minutos mais ou menos, o Liverpool bate um lateral pelo lado esquerdo e a bola chega até o Gravenberg, depois de um enrosca que teve perto da área, no lado esquerdo ainda, do campo. O Gravenberg deu uma penteada na bola, levou e deu um chute que não foi muito forte de fora da área, mas foi com jeito e passou entre as pernas do zagueiro, bateu no pé, na lateral do pé de um outro defensor, e bateu na trave, entrou no gol. O Popper nem se mexeu e foi gol do Liverpool. Um belo gol do Gravenberg. E o Liverpool, apesar do gol, não conseguiu entrar no jogo. O Newcastle continua melhor. Mas aos 45 minutos, o Anthony Gordon ele toma o vermelho no finalzinho do primeiro tempo. Ele dá uma entrada muito dura, que as marcas da trava da chuteira dele ficou na perna do Van Dijk. E realmente foi para vermelho. Inicialmente ele tomou um amarelo, mas foi uma falta para vermelho. O árbitro foi até o VAR e ele retirou o amarelo e deu o vermelho. Isso foi complicado porque além do Newcastle começar a jogar com menos um jogador, o Anthony Gordon estava jogando muito. Ele, o Elanga e o trio de campo do Newcastle junto com o Livramento, lateral esquerdo, estavam jogando muito o primeiro tempo. O Anthony Gordon ele teve 2 ou 3
chances ali que, se tivesse mais um refino ou uma tomada de decisão melhor, poderia ter gerado um gol, mas esse cartão vermelho prejudicou muito o Newcastle. E foi isso. O Newcastle, como um todo, foi um destaque no primeiro tempo, apesar do gol e apesar do vermelho. O Liverpool não entrou, não jogou muito bem, parece que estava meio aéreo ainda no jogo. O destaque do Liverpool foi o Gravenberch. O primeiro jogo ele não jogou, o segundo ele jogou, e dá para ver o quanto que o Gravenberch ele é uma peça fundamental no meio de campo do Liverpool. E foi para o segundo tempo. No início do segundo tempo, o Newcastle sai, faz a saída de bola, tenta atacar o Liverpool, e já dava para ver que o Newcastle estava jogando num 4-3-2. Eles não abriram mão de atacar o Liverpool, mas eles saíram e o Liverpool conseguiu um contra-ataque que não foi muito rápido. Não dá para nem botar na conta que porque eles estavam comendo, o Newcastle estava comendo um jogador, porque não foi. Acho que mesmo se o Anthony Gordon tivesse naquele lance, o Liverpool poderia ter marcado aquele gol, porque foi um lance muito devagar, praticamente 5 contra 5 ali, e na entrada da área do Newcastle pelo lado esquerdo, o Gakpo faz uma jogada, a bola bate nos zagueiros, nos defensores, volta para ele dá um passe para o Ekitike, que, se não me engano, ele ajeita ainda e finaliza com muita frieza. O Popper também nem teve chance de tentar defender. Na realidade, os 3 gols que o Liverpool fez, o goleiro do Newcastle nem se mexeu, mas foi um belo chute do Ekitike, que está sendo um destaque do Liverpool. Ele, que foi contratado por 95 milhões de euros, marcou um gol na Community Shield contra o Crystal Palace, marcou gol contra o Bournemouth na estreia na primeira rodada da Premier League, marcou gol hoje contra o Newcastle. Então o Ekitike está jogando muito, diferente do Florian Wirtz. Está vindo parênteses aqui para falar do Florian Wirtz. O Florian Wirtz, eu não acho que ele está jogando bem, e não é porque eu estou mensurando isso dizendo porque ele não marcou gol ou porque ele não deu assistência. Não, nem é isso, porque os primeiros jogos é normal um jogador chegar e ter que se adaptar, mas é porque ele não está participando tanto do jogo. Porque, por exemplo, essa temporada, com a chegada do Ekitike, qual é a característica principal do Ekitike? Marcar gols. Então, o Ekitike está fazendo isso, está marcando gols. Por mais que ele ainda está se adaptando, dá para ver que em alguns momentos que ele sai da área e tenta se conectar, tenta fazer algumas interações, dialogar com alguns jogadores ali, criar algumas jogadas. Não sai tão certo, hoje ele se enrolou em alguns momentos, mas naquilo que ele foi contratado para fazer, ele está fazendo, que é gerar gols. Fazer gols. Já o Florian Wirtz, ele não, até que ele faz bastante gol, ele dá bastante assistência, mas o principal, ele ser esse camisa 10, ele gerar oportunidade de gol, gerar aquele, não só a assistência, mas um passe decisivo que vai ocasionar numa assistência e aí sim um gol. É aquele jogador que vai se apresentar em todos os lados ali do campo, seja no segundo, no terceiro terço do campo, ou às vezes até descendo para fazer saída de bola, e a gente não está vendo isso do Florian Wirtz. Então o Ekitike sim está jogando muito bem, o Florian Wirtz não, o Kerkez também não está jogando bem. Os 2 primeiros jogos dele, o primeiro também, o primeiro que foi contra o Crystal Palace, né, Community Shield, não foi bom. Os 2 primeiros da Premier League também não foram bons. Então, das contratações, quem está se destacando é o Ekitike. O Frimpong hoje não jogou, e eu nem cheguei a conseguir ver o porquê que o Frimpong não jogou. Eu vi o McAllister. O McAllister, se não me engano, ele tá para ser pai, então ele tá dando uma atenção à família dele. Totalmente compreensível. O Frimpong, eu não sei se ele teve uma lesão, mas enfim, o último jogo o Frimpong até que jogou bem. Eu gostei dele apoiando bastante. Mas enfim, fechando esse parênteses, o Liverpool marcou um gol no início do segundo tempo. O Arne Slot nem viu o gol e parecia que o Liverpool ia ganhar o jogo de, sei lá, de 4, 5-0, e não foi assim. O Liverpool conseguiu ali abafar até os 57, quando saiu o gol do Bruno Guimarães, mas depois do minuto 57 para frente, o Newcastle voltou a dominar o jogo, mesmo com menos um jogador, e fez um gol aos 57 com o Bruno Guimarães, o livramento toda hora lançando. E um detalhe, todo lateral do Newcastle ia para a área, o livramento jogava lá na área.
foi incrível, esses lançamentos geraram muitas jogadas de perigo e uma delas ocasionou o gol do Bruno Guimarães, que pulou, cabeceou, ele combateu o Kerk, nem defendeu direito, parece que o Kerk estava meio perdido, e foi gol do Bruno Guimarães. Talvez se o Kerk tenta se posicionar mais, eu digo nem tipo, lance de posicionamento, mas combater, sabe, aquele corpo a corpo ali que rola dentro da área, se ele fizesse melhor, talvez esse gol não teria ocorrido, mas ele nem conseguiu exercer isso tão bem. O Bruno Guimarães sim, pulou, fez o gol e foi muito maneiro porque ele comemorou e dá pra ver o quanto que o Bruno Guimarães é um torcedor do Newcastle, né? Dentro de campo ele se tornou um torcedor do Newcastle, a torcida gosta muito dele. Um detalhe, a torcida do Newcastle fez uma festa muito grande, nem digo uma festa não, uma festa na hora dos gols sim, mas o jogo todo, a torcida do Newcastle fez muito barulho, muito barulho. Claro que o caso do Isaac, né? Isaac, que é jogador do Newcastle, porque ele não jogou hoje? Porque ele quer se transferir para o Liverpool. O Liverpool fez uma proposta de 111 milhões de libras e o Newcastle negou, muito porque o Newcastle não conseguiu contratar nenhum dos atacantes que eles tentaram, né? Eles tentaram o Ekitike, não conseguiram, tentaram o Sesco, não conseguiram, tentaram o João Pedro, não conseguiram, estão tentando outros dois jogadores da Premier League, mas a princípio não vão conseguir. A janela de transferência já está para fechar, que final do mês ela já fecha, e o Isaac não está querendo jogar porque ele quer se transferir, e gerou, né, toda essa situação complicada, e a torcida do Newcastle estava em cima. Em alguns momentos vaiava o Liverpool quando o Liverpool tinha a posse de bola, em muitos momentos estava muito ensandecida, e o jogo pedia isso, porque não foi um jogo de muitos passes, foi um jogo de muitas faltas, muitos desarmes, e parecia um jogo de Copa, parecia um jogo de Libertadores na Premier League. A torcida estava fazendo muito barulho porque tinha essa situação do Isaac, e também porque o jogo pedia isso, não era aquele jogo de troca de passe, um jogo mais na horizontal, nem tanto na vertical, de transições, não, era um jogo de ir pra cima, fazer falta, se não faz a falta desarma e ataca e defende e vai corpo a corpo, em alguns momentos umas confusões aqui, outras confusões ali, e a torcida do Newcastle, eu dou os parabéns a ela. Aí o Bruno Guimarães fez o gol, aí o Newcastle continuou melhor. No final, o atacante, que ele é o substituto não, mas ele é, vamos dizer, o terceiro reserva da centroavância, eu não sei se vou pronunciar o nome dele certo, mas acho que é o Sula, acho que é assim mesmo que se pronuncia, o Sula. Ele marca um gol numa saída que eu achei uma saída errada do Alisson, e eu acho que até esse lance foi assistência, não foi creditada a assistência do Pope não, mas ele faz um gol, o Alisson sai meio estranho ali, ele faz um gol, e a torcida vai ao delírio, o Newcastle vai ao delírio. Aos 87 minutos, eles com um homem a menos, jogando muito melhor do que o Liverpool, eles conseguem empatar. Mas aí brilhou a estrela de uma jovem promessa, Rio Ingomorra, um ponta esquerda do Liverpool, que ele é uma promessa, ele tem um potencial muito grande, vamos ficar de olho nele. Desde a pré-temporada ele está sendo utilizado pelo Ancelotti, ele está fazendo bons jogos, ele é um ponta muito insinuante, que carrega a bola próxima do pé, tem bastante recurso em drible, e hoje mostrou que tem uma finalização boa. Nos últimos minutos, porque o árbitro, que foi muito bem nesse jogo, tá? Porque o jogo pediu um bom árbitro e ele exerceu bem a sua função. O árbitro deu 11 minutos de acréscimo, porque também pedia. O Tonali, ele deslocou o ombro, o Joelinton saiu machucado, teve muitas substituições, teve algumas confusões, teve 3 gols nesse segundo tempo, então por ter sido muito movimentado, deu 11 minutos. O Liverpool atacou nos últimos minutos pela direita, e o Liverpool faz muito isso, né? Tá atacando pela esquerda, gira o jogo, vai para a direita, tá atacando pela direita, vira para a esquerda, foi isso que aconteceu. Atacou pela direita, eu não me recordo quem deu o passe, mas um jogador do Liverpool dá um passe para dentro da área, o Szoboszlai, mais avançado, como eu falei, em alguns momentos ele jogava mais avançado, com mais liberdade. Ele faz um corta-luz perfeito, e o Rio Ingomorra, ele
chuta muito bem o Popper, mais uma vez, nem se mexe, e a gol do Liverpool. Para tristeza da torcida do Newcastle, que estava ensandecida em alguns minutos atrás e depois ficou triste porque viu o Liverpool vencer. E é assim, futebol, como eu digo, né, futebol não é romântico, então não tem esse lance de justiça. O Newcastle jogou muito melhor, o jogo foi um jogo bem diferente de Premier League, teve muitos cartões, teve, se não me engano, 5 cartões amarelos e um vermelho, teve muitas faltas, principalmente nos primeiros 20 minutos, o Liverpool estava com 7 faltas já, o jogo não foi de muita, como que eu posso dizer, troca de passes, sabe? Principalmente do Liverpool, não teve uma precisão de passes tão boa. O Liverpool teve mais passes, obviamente, porque teve mais posse de bola, teve 70% de posse de bola praticamente, ainda mais com um jogador a mais. Porém, o Liverpool não teve muita precisão, o Liverpool não conseguia exercer um jogo de controle de bola, sabe? Era um jogo muito vertical, querendo armar muitos contra-ataques, muitos lançamentos, mas não estava funcionando. O Salah não estava jogando bem, o Florian Wirtz ainda está muito apagado, o Gakpo e o Ekitike, hoje eu não vi eles dialogando tão bem quanto no primeiro jogo, o Kerkez não jogou bem, o Szoboszlai, ele não estava se arriscando tanto, tá certo, ele não é um lateral de ofício, então ele estava mais jogando de forma defensiva. O Konaté jogou muito mal, então o Liverpool não conseguiu controlar o jogo, por mais que o Liverpool esse time, né? Ainda o Arne Slot ainda tá ainda tá não, né? Mas o Liverpool ainda continua sendo às vezes esse rock and roll do Klopp, por mais que o Arne Slot tenha uma característica diferente. Eu vejo que ele prioriza muito mais o controle de jogo, foi algo que ele falou no final da temporada passada, que ele queria implementar mais controle de jogo nessa temporada, mas hoje não conseguiu. O Liverpool não jogou bem, não conseguiu controlar a bola. Talvez mais para frente, com o Gravenberch e o McAllister, isso possa acontecer, tendo o Frimpong na lateral direito. O Kerkez, eu acho que é mais situação de maturidade mesmo, dele se adaptar, dele se firmar, do que incapacidade dele. O Kerkez é um jogador que demonstra um potencial muito grande, que daqui a algumas semanas, alguns meses, ele vai estar jogando bem melhor do que ele está jogando nesses jogos. O primeiro jogo dele também não gostei. Então, hoje foi um jogo que quem assistiu gostou muito, porque foi uma bela exibição. Mas é aquilo, futebol não é nada romântico, o Newcastle merecia a vitória, mas o Liverpool é gigante, o Liverpool é um dos maiores times do mundo e da história, mostrou, né, sabe, aquela camisa pesada que o time não morre em nenhum segundo. Então, o Liverpool venceu muito por causa disso. E foi isso que ocorreu no jogo, foi isso que eu vi, foram essas coisas que eu gostei, algumas coisas que eu vi que não foram tão boas, mas eu creio que é início de... creio não, né? É a realidade, é início de temporada, ambos os times vão acertar o que precisam melhorar e vão potencializar aquilo que já tá bom. E é isso, tem muita Premier League pra gente assistir e comentar ainda. Essa semana eu tô para fazer um vídeo da rodada da La Liga de Barcelona e de Real Madrid, então curte o vídeo, se inscreve, comenta, compartilha, dá uma força aí, fica ligado que vem mais vídeos.